Muito boa noite. Como sabe, temos andado aqui a falar de património mundial e normalmente associamos ao património construído, ou seja, aos monumentos. Mas olhemos para esta linda imagem de Sintra. Reparemos para a perfeita harmonia que existe entre o que foi construído e a natureza. A harmonia entre o ambiente natural e o ambiente cultural. É isso mesmo, o que a Unesco define como uma paisagem cultural. E talvez não saiba, mas a paisagem cultural de Sintra foi um local inscrito em 1995 como Património da Humanidade da Unesco e foi a primeira paisagem cultural a ser classificada por aquele organismo na Europa. Inclui uma parte da Serra de Sintra e o centro histórico da vila, muitos monumentos históricos e a abundante vegetação natural e exótica dos parques da Serra. Mas para melhor compreendermos o passeio virtual que hoje vamos fazer e as imagens que iremos ver, eu gostaria rapidamente de lhe falar do romantismo. Bom, já sei que associa à literatura que lhe fala de amor, talvez não esteja todo errado. Tem a ver com a sensibilidade, com o que o escritor sente, pois se ele estiver muito sentido por uma dor que sente interiormente, o dia pode estar muito bonito, mas para ele tudo é triste. O romantismo é uma corrente literária, mas também é uma corrente estética do século XIX, que aparece também na pintura, na arquitetura, eu sei lá. Há uma busca do exótico, do inóspito, do selvagem. Exaltavam-se as sensações extremas, os paraísos artificiais, a natureza no seu aspecto mais autêntico, mais bruto. Uma outra nota prévia que gostaria ainda de ter consigo era, tudo isto tem a ver com uma figura da família real. Um alemão extraordinariamente culto. Estou-me a referir ao marido de Dona Maria II, que se chamava Fernando, Dom Fernando II, que, como veremos, estava intimamente ligado às grandes construções de Sintra. No meio da mata de Sintra, ele vai mandar construir um palácio dentro da moda romântica, onde se misturam e de que maneira inúmeros estilos. Ainda um outro aspecto a destacar. Sintra fica na periferia de Lisboa. Era o local de férias da corte, um verdadeiro paraíso para os nobres e para a rica burguesia, aí terem os seus palácios e palacetes longe de uma Lisboa insalubre. É assim que, no século XIX, Sintra se tornou no primeiro centro da arquitetura romântica europeia. Inúmeras habitações luxuosas foram construídas seguindo esta arquitetura romântica que aparece no Palácio da Pena, que iremos ver, e essas casas vão aparecer ao longo da serra, criando uma combinação única de jardins e parques que acabaram por influenciar a arquitetura paisagística mesmo por toda a Europa. Comecemos então a nossa visita, vamos subir a Serra de Sintra, até ao chamado Castelo dos Mouros. Bom, dos Mouros propriamente ditos, pouco resta, a não ser talvez esta porta muçulmana com o seu típico arco em ferradura. Tudo o resto é de múltiplas épocas, mas sobretudo dos séculos XIX e XX. De facto, Dom Fernando II, em 1840, e o Estado Novo, um século depois, em 1940, acabaram por recuperar o que ainda subsistia e, sobretudo, por recriar troços de muralhas já desaparecidos. Gostaria agora de lhe apresentar esta imagem. Nela, certamente, já reconheceu o Castelo da Bela Adormecida da Disneylândia, não é verdade? Não sei se sabe, mas o Castelo da Bela Adormecida baseia-se num castelo verdadeiro, num castelo que existe, um castelo alemão, o Castelo de Neuschwanstein, que é um palácio alemão construído na segunda metade do século XIX, na Baviera, ali muito próximo da fronteira com a Áustria, que é lindíssimo. Pois, só que o nosso Palácio da Pena foi feito exatamente no mesmo estilo, mas
30 anos antes. Trata-se de um dos mais belos do romantismo arquitetónico, ou, para sermos mais precisos, do estilo eclético. Bem, mas o que é que eu quero dizer com isto de estilo eclético? É que a partir de um certo momento, no século XIX, impera pela Europa uma moda de revivalismo. Isto é, a moda era fazer reviver todos os velhos estilos. O estilo clássico greco-romano, daí que se fala. No neoclássico, o estilo românico, neorromânico. O neogótico, o neomorisco, o neomanuelino, eu sei lá. Ou então, ainda, talvez, o mais interessante era misturar todos estes estilos entre si. É o que nós chamamos de estilo eclético, ou seja, aqui entre nós. Era uma verdadeira salada russa, um verdadeiro cocktail de estilos arquitetónicos, imitando épocas muito diferentes. E tudo isto conjugando a natureza envolvente e criando um ambiente romântico. Ora, é isto que nós temos na Pena. Repare, nós chegamos ao Palácio da Pena, acedemos por estas duas portas. A da direita é neomorisca, pois, ouça, não é da época dos muros, é do século XIX. A da esquerda, que está agora a ver melhor, está enquadrada por dois torreões manuelinos e por uma parede nos lembra o estilo plataresco da Casa dos Bicos em Lisboa. Pois, mas não é do século XVI, é do século XIX. Repare agora neste minarete que lhe estou a mostrar de sabor perfeitamente indiano. Ou então, neste portal encimado por esta figura tritão que é uma alegoria da criação do mundo. Como vê, tudo isto não é por acaso, é verdadeiramente intencional, na medida em que a mentalidade romântica do século XIX dedicava um fascínio vulgar ao exotismo. Tudo isto é mesmo exótico. E já agora, antes de sair, dê um passeio pela mata do Palácio da Pena. Olhe, não paga mais por isso e é de uma beleza extraordinária. Bom, temos que acelerar o passo, pois muitas coisas lindas ainda nos esperam. É o caso, por exemplo, do Palácio de Monserrate, mandado construir entre 1863 e 1865 por um multimilionário inglês, Francis Cook, a um arquiteto inglês, James Knowles. Tal como o Palácio da Pena tem um gosto orientalista e eclético, elementos neogóticos, indianos e árabes, mas lá que é muito bonito, ele é, não é verdade? E ainda poderíamos falar do Palácio de Setiais, com a sua arquitetura neoclássica dos finais do século XVIII, mandado construir por um cônsul holandês e que hoje é um belíssimo hotel. Ou então o Palácio da Quinta da Regaleira, dos inícios do século XX, de estilo neorromânico, neogótico, neorrenascentista e neomanuelino, o tal cocktail. E está rodeado por uma grande quinta com 4 hectares, cheia de luxuriantes jardins, de lagos, grutas, labirintos e, sobretudo, construções muito esquisitas, enigmáticas, lugares com significados ocultos, eventualmente ligados mesmo à maçonaria e aos templários. Há mesmo um poço iniciático que tem sido alvo de múltiplas interpretações. No centro de Sintra, torna-se imperiosa a visita ao Palácio Nacional de Sintra, também conhecido como Palácio da Vila. De implantação urbana, a sua construção iniciou-se no século XV, embora tenha sido aproveitada uma antiga construção que era mesmo da época dos muros. Apresenta a característica da arquitetura gótica, manuelina, renascentista, romântica, como vê, estão lá os estilos todos. O palácio foi largamente utilizado pela família real. Olha, por exemplo, foi aqui que o Dom Manuel soube da notícia da descoberta do Brasil. E foi aqui, por exemplo, que esteve preso durante tanto tempo o Dom Afonso VI. Claro que ainda no concelho de Sintra não podemos deixar de visitar o Palácio de Queluz. É um deslumbramento. Este palácio do século XVIII, um dos últimos grandes edifícios do estilo rococó a serem projetados na Europa. E apesar de ser muito mais pequeno, o palácio frequentemente é referido como a Versailles portuguesa. A arquitetura de Queluz é representativa do último período da cultura portuguesa que seguiu à descoberta do ouro no Brasil, em 1690. Nele podemos ver alguma influência, naturalmente, do Palácio de Versalhes, os jardins magníficos, a sala de espelhos, mas, evidentemente, nós não estamos na mesma época, nem no mesmo contexto social, cultural e político da França de Versalhes. O tempo passou depressa. Chegou a hora de nos perdermos pelas ruas de Sintra
E olha que vale mesmo a pena perder-se. Se calhar com todas as voltas por aí deu, compreendeu entre duas queijadas como Sintra, é cenário para a escrita de tantos escritores portugueses. E olha que só isso poderia mesmo dar tema para outro programa. Bom, mas até ao próximo Palavra Puxa Palavra.